Um sistema completa um ciclo e consiste de 6 etapas quase estáticas, realizando um trabalho total de 100 joules. Logo, um trabalho positivo. Durante a etapa 1, o sistema absorve Q1, 300 joules de calor de um reservatório a uma temperatura de 300 Kelvin. Durante a etapa 3, absorve Q3 joules de calor a um reservatório a T3 de 400 Kelvin. E durante a etapa 5, ele excede calor para um reservatório a uma temperatura T5. Nos processos 2, 4 e 6, o sistema sofre processos adiabáticos, nos quais a temperatura do sistema passa a temperatura de um dos reservatórios para o do seguinte. Sabendo que a variação da entropia dos reservatórios mais a variação da entropia do sistema é igual a zero, qual valor mais se aproxima da temperatura T5? Q3 é dado do problema. Então, a variação da entropia do universo é igual à variação da entropia dos reservatórios mais a variação da entropia do sistema. E isso deve ser igual a zero. No problema fala que os processos são quase estáticos. Então, a variação da entropia do sistema deve ser igual a zero, porque é um sistema reversível. O sistema, o gás, ele sempre retorna ao seu estado inicial. Estado final e inicial são iguais. O ciclo é reversível. Então, a sua variação deve ser igual a zero. Então, a variação da entropia do universo é igual à variação da entropia dos reservatórios. Bom, aqui eu vou ver quem cede calor e quem recebe calor. Então, o reservatório ele vai fornecer calor a uma temperatura T1, vai fornecer calor a uma temperatura T2, vai fornecer uma quantidade de calor Q3 a temperatura T3, uma quantidade de calor Q4 a temperatura T4, uma quantidade de calor Q5 a temperatura T5, mais uma quantidade de calor Q6 a temperatura T6. Veja que o sistema absorve calor em Q1 e Q3 e cede calor à temperatura Q5. Então, significa que o reservatório ele vai ceder calor a Q1 a temperatura T1, menos 300 joules a 300 Kelvin. Q2 é um processo adiabático, então não há troca de calor, Q2 é igual a zero, a uma temperatura finita T2, que não importa, porque a razão será nula. O sistema absorve calor, então significa que o reservatório cede calor. Então, se o reservatório cede calor é menos 160,2 joules, a temperatura de 400 Kelvin. Q4 novamente é adiabático, então zero a uma temperatura T4, que não importa, a razão será nula. A quantidade de calor Q5, o sistema cede calor, logo o reservatório recebe esse calor. Então, Q5 será uma quantidade de calor positiva, né? Porque se um cede, o outro está recebendo a mesma quantidade. Então, que Q5 será um valor positivo. O problema é que Q5 não é dado no problema, vou precisar calcular essa quantidade de calor, né? Então, Q5 sobre a temperatura T5, que é o que eu quero saber do problema. Mais Q6, que é diabático, sobre T6, não importa qual a temperatura, porque a razão será igual a zero. Para determinar Q5, eu vou observar o processo realizado pela máquina térmica. Ela realiza um trabalho positivo de 100 joules. Pela primeira lei da termodinâmica, num ciclo a variação da energia interna é igual a zero, logo o trabalho é igual à soma dos calores. Então, o trabalho será igual a Q1, Q3 e Q5, os calores não nulos. Agora veja que aqui eu estou falando do sistema, do gás. Então, o gás, ele absorve 300 joules, então é positivo, absorve 160,2 joules, é positivo, e cede um calor Q5, que eu vou determinar aqui. E o trabalho é igual a 100 joules. Então, aqui eu tiro Q5. Q5 será igual a 100 joules menos 300 joules menos 160,2 joules. Então, Q5 será igual a 100 menos 300 menos 160, né? Fazendo essas contas aqui, seria menos 200 menos 160,2, será igual então a menos 360,2 joules. Esse calor é negativo, porque no enunciado o sistema cede calor à temperatura 5. Então, se ele cede calor, aqui o valor de Q5. Por sua vez, o reservatório está cedendo
o reservatório está recebendo essa quantidade de calor. Então, ao colocar na variação da entropia do universo, eu tenho que usar um sinal positivo. Então, variação da entropia do universo, menos 300 sobre 300 Joule Kelvin, menos 60,2 joules sobre 400 Kelvin, mais 360,2 sobre T5. Veja aqui o sinal positivo, né? Variação da entropia do universo deve ser igual a zero, segundo o enunciado. É uma máquina reversível. Então aqui vai ficar menos 1 joule sobre Kelvin, menos 160,2 sobre 400. Esse valor daqui dá 0,4005 joule por Kelvin, mais 360,2 dividido por T5. Aqui basta agora resolver para T5. Então, T5 será igual aqui 1,4005 joule Kelvin. Deixa eu me corrigir aqui, né? Na verdade, essa aqui será a soma, né, com o sinal negativo. Então, T5 será igual a 360,2 joules sobre 1 mais 0,4005. Então, será aqui 1,4005 joule por Kelvin. Então, a temperatura T5 será igual a, deixa eu fazer aqui os cálculos, 241,96 joule Kelvin. Não, perdão, 257. 257 joule Kelvin.